Livro de Português, segundo ano. Capítulo 2, Momentos da Infância. Você já percebeu que o tempo não para? Será que é possível voltar no tempo? Há coisas que nos levam a lembrar de algo que aconteceu no passado. Nas imagens abaixo está presente José Medellín, que amava os livros e tinha uma enorme coleção deles. Observe ao lado a capa de um livro que ele escreveu. Leia um trecho desse livro e veja algumas fotos dele. Aqui ao lado está a capa do livro, chamada de Reinações, de José Medellín. E o trecho do livro é: Sempre gostei de contar histórias e espero que vocês gostem de ler, pois agora não dá jeito de contar pessoalmente. Esse aí sou eu agora, e o menino de cara malandra ao lado sou eu, mais ou menos com 8 anos de idade. Agora a gente vai observar essas 3 perguntinhas do livro. Primeiro, diz assim: o texto fala de 2 momentos da vida de Medellín. Quais são eles? Como você chegou a essa conclusão? Esperamos, que as crianças respondam, depois de observar as imagens e algumas partes do texto, de que este texto fala do momento que ele escreveu, que já era na velhice, e também fala um pouquinho de como foi a infância dele. Já no segundo, a gente tem assim: a palavra reinações, que está no título do livro, significa travessuras, traquinices. A que período da vida do autor se refere? Esperamos, que as crianças digam que se refere ao momento da infância, já que é mais comum na infância as pessoas fazerem travessuras, traquinices. E no terceiro, você se lembra de coisas interessantes de quando tinha menos idade? Conte aos colegas. Se nós estivéssemos presencialmente juntos, era o momento da roda de conversa, mas com a ajuda do adulto, a criança pode escrever alguma coisa que se lembra ou que já ouviu falar, do relato dos adultos sobre a infância. Na página seguinte, que é a página 44, nós temos o título lá em cima chamado Navegar na Leitura. E logo abaixo tem assim: observe as páginas do álbum de recordações de uma família. A primeira fotografia está acompanhada de um pequeno texto. Leia esse texto silenciosamente, depois faça uma leitura em voz alta com os colegas e o professor. Esse texto, que diz aqui no livro, é esse aqui de baixo, que na verdade isso é uma legenda. É um texto que serve para explicar alguma coisa de uma forma mais específica, uma forma mais simples. Então, observe que na legenda diz assim: tempos de mudanças. Nós ganhamos uma menininha e Igor perdeu alguns dentes da frente. Esta é a legenda que explica esta fotografia. Na página seguinte, a 45, nós temos 2 perguntinhas na parte superior. Primeiro, pergunta assim: você conhece os objetos que ilustram as páginas desse álbum de recordações? Depois, a perguntinha é: ao comparar a fotografia da página anterior e as fotografias a seguir, qual delas você acha que é mais antiga? Então, sobre a primeira pergunta, gente? Se a criança conhece os objetos, a gente espera que a criança diga objetos, são equipamentos de iluminação, câmeras fotográficas antigas. E já na segunda perguntinha, sobre comparar fotografia, a gente espera que os alunos digam que é a foto do menino, ou seja, que é a foto do menino que é a foto mais antiga. A gente também consegue perceber isso pela característica principal, que é a fotografia ser em preto e branco. Página 46, ler para compreender. Primeiro quesito: o texto que acompanha uma fotografia
é chamado de legenda. Leia novamente a legenda que acompanha a primeira fotografia. A legenda diz: tempo de mudanças. Nós ganhamos uma menininha. O Igor perdeu alguns dentes da frente. Então, observe, gente, que todas as vezes que tem um pequeno texto ou uma palavra explicando uma fotografia, nós chamamos de legenda. E agora tem duas perguntinhas. E diz assim: essa legenda faz parte de um tipo de álbum? É um álbum de figurinhas ou é um álbum de recordações? Esperamos que a criança chegue à conclusão que é um álbum de recordações. No segundo, nós temos assim: na legenda da primeira fotografia são citados dois acontecimentos. A. Copie da legenda esses dois acontecimentos. B. O que significa dizer ganhamos uma menininha? E por que será que o menino perdeu alguns dentes da frente? Na letra C, a legenda geralmente é um texto curto que conta algo sobre o momento em que a fotografia foi tirada. Ligue os acontecimentos 1 e 2 ao item A e a criança relacionada a cada um deles na fotografia. Então, a gente tem aqui respostas referentes à legenda. Primeiramente, nós vamos voltar aqui neste quadro, onde nós vamos responder que o acontecimento 1 foi que nós ganhamos uma menina. E o acontecimento 2 foi que o Igor perdeu alguns dentes da frente. Na letrinha B, onde pergunta, o que significa dizer ganhamos uma menina, esperamos, que a criança chegue à conclusão que o casal teve uma nova criança, uma nova filha. E sobre os dentinhos, é comum que a criança troque os dentes. Ou seja, que naturalmente caem os dentinhos, que a gente chama de dentes de leite, para nascer os dentes permanentes. E aqui no final, a criança só vai ligar o acontecimento 1, vai puxar a setinha, para cima da criancinha, e o acontecimento 2 vai puxar um tracinho para cima da criança, que foi a que perdeu o dentinho. Página 47, terceiro quesito, lá de cima. Na legenda, antes de registrar os dois acontecimentos, está escrito tempos de mudanças. A letra A, Qual das mudanças tem a ver com a família toda? A gente espera que as crianças, ao analisar novamente a fotografia, percebam que o acontecimento que envolve toda a família é justamente o nascimento da criança, da menininha. E já na letra B, qual das mudanças está relacionada apenas a uma pessoa? A gente espera também que as crianças cheguem à conclusão que é apenas o menininho. É a perda do dente da frente do filho mais velho, o dentinho do Igor que caiu, tá bom? Letra C. Qual dessas mudanças dura pouco tempo e por quê? Então, a gente espera que as crianças digam que o que dura pouco tempo é a perda do dente, porque é normal, a gente perder o dente, substituindo os dentes de leite por dentes permanentes. E na letrinha D, você já passou por situações semelhantes às comentadas na legenda? Conte aos colegas. Então, aqui na letrinha D, a criança vai ser estimulada, por vocês, familiares, sobre se elas já passaram por essas situações de perder algum dentinho ou de nascer alguma irmãzinha ou irmãzinho mais novo do que ela. No quarto quesito, por que algumas pessoas costumam escrever legendas para acompanhar as fotografias em álbum desse tipo? Esperamos que as crianças digam que é necessário colocar uma legenda para lembrar futuramente da fotografia que foi retirada. E na legenda a gente pode também colocar o local, a data que foi retirada, o evento, que foi realizado, caso seja uma fotografia de algum evento. No quinto pergunta se você já viu legenda de fotografia em outro lugar e, em caso afirmativo, onde? Então, pode ser que a criança relate que já viu legenda, na própria casa mesmo,
ou casa dos avós, né? Se tiver o costume de colocar essa legenda, também poderia ser em outdoors, em propaganda, em livros ou revistas, tá bom? E no sexto quesito, a gente precisa voltar lá novamente na página 45, mas diz assim: na segunda parte do álbum de recordações, há um tipo de desafio que diz: descubra quem é quem. Leia o texto que vem logo abaixo dessa informação. O texto diz: cole as fotos de familiares ou amigos da época em que elas eram crianças. E depois vem a perguntinha, né? Quais pessoas da primeira fotografia foram retratadas na segunda e na terceira fotografia? Como você chegou a essa resposta? Então, nós imaginamos que a criança chegue à conclusão, pelo fato das fotos serem antigas, que as pessoas retratadas foram o pai e a mãe. Pronto, gente, por enquanto é isso. Um beijo para todos.